Vamos lá, galera. Regra de vida, anota para vocês. Nunca se justifica sobre suas escolhas. Simples assim. Imagina essa cena. Você decide finalmente que chegou a hora de mudar sua vida financeira. Chega de viver no piloto automático, gastando muitas vezes mais do que você deveria, sem deixar nada sobrar, e você coloca o plano em ação. Você começa a organizar as contas, corta o que não precisa, começa a dizer não para gastos que não faz mais sentido para você, e pela primeira vez em muito tempo, você começa a sentir que está no controle da sua vida. Mas de repente vem a reação e o golpe não vem do inimigo. O golpe vem de quem você mais gosta. E agora começam as frases. Ué, agora ficou pão duro? Outras frases. Relaxa, a vida é curta. Outra coisa. Você mudou. Começou a ficar obcecado sobre dinheiro. E essas frases que eles estão ditos muitas vezes então de brincadeira, eles vão atingir você como uma faca. Porque você sabe que está fazendo a coisa certa, mas no mesmo tempo você se sente culpado muitas vezes. E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Eles começam a se justificar. Não é isso, eu só quero me organizar melhor, eu estou tentando juntar dinheiro para comprar um apartamento, eu não quero ficar devendo para o banco. Isso parece uma resposta razoável. Sensato, é assim, a gente normalmente explica o que a gente faz. Mas isso é justamente nesse momento que você entrega o seu poder para os outros que não deveriam ter poder nenhum sobre você. Toda vez que você se explica, você envia uma mensagem oculta, que quer dizer o seguinte: eu preciso que você me entenda. Eu preciso a sua aprovação. E quando outra pessoa sente isso, o jogo muda. E aí a balança emocional começa a se inverter. Agora eles estão no poder, eles estão no comando. Agora você está pedindo permissão para poder progredir na vida. E acredita em mim, ninguém respeita quem implora para ser compreendido. As pessoas respeitam quem segue firme, mesmo quando ele está sendo criticado. E tem mais, a maioria das críticas que você vai ouvir não tem nada a ver com você. São apenas projeções das frustrações das outras pessoas. E o seu esforço desperta neles a lembrança de tudo que eles deixaram de fazer. A sua disciplina denuncia a falta de coragem deles. O seu foco escancara a bagunça que eles fingem não ter na vida deles. Entendam isso? E por isso que quando você começa a mudar, as pessoas vão ficar incomodadas. Não é por maldade, é por desconforto. Você se torna um espelho de tudo que eles poderiam ser, mas não são. E isso, quando você começa a tentar justificar, você cai na armadilha e você valida o julgamento deles. E aí, na prática, quando você começa a justificar e começa a responder, você transmite a mensagem: sim, o que vocês pensam sobre mim importa para mim mais do que minha própria vontade e minhas próprias metas. Então, pense em alguém que você conhece que começou a progredir financeiramente. Talvez um amigo, um parente, até você talvez. No início, as pessoas elogiaram: parabéns, você está se organizando. Mas bastou recusar um convite para um jantar caro, ou dizer não para um pedido deles, ou não para uma viagem que está fora do seu orçamento, e os elogios começam a virar piadas e críticas. Ai, deixa de miséria, vai morrer rico e infeliz. Eu não acredito que agora você virou dessas pessoas que economizam em tudo. O que aconteceu com você? Para você não aparecer chato a essas pessoas, muitas vezes você cede, para não ficar chato, não brigar. Aí você vai no jantar, aí paga a conta que você não queria, participa de uma viagem que está fora do orçamento, aí você volta para casa com uma conta estourada e mesmo o arrependimento de sempre é uma nova dívida ainda para pagar depois. Tudo porque você quis evitar o desconforto de parecer diferente do que o grupo que você anda. O medo do julgamento faz mais gente pobre do que a falta de oportunidade. Então, vamos aprender uma coisa. Existe uma coisa que chama estratégia maquiavélica: silêncio e foco nos resultados. Nicolau Maquiavel é autor do livro O Príncipe. Ele escreveu isso em 1513, ele só foi publicado depois que ele morreu. E ele escreveu que se não é possível ser amado e temido, é melhor ser temido. E no mundo financeiro, a versão moderna dessa ideia é se não poder ser compreendidos e respeitados, então que sejam respeitados. E o silêncio é uma arma poderosa. Eu já gravei vários vídeos falando sobre esse tema, vídeos que fazem muito sucesso porque eu sei como esse tema é doloroso para muita gente, então veja depois esses vídeos que eu tenho no canal, eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo. Mas quando você para de justificar, para de tentar explicar o que você faz, você muda totalmente o jogo. Você começa a enviar uma mensagem diferente.
Mensagem silenciosa, mas extremamente poderosa, que fala o seguinte: minhas finanças, minha vida não estão abertas para votação. Quer um exemplo? Eu vou dar para você simples. A pessoa fala para você, você não quer mais sair porque você virou mal de vaca. A resposta que muitas pessoas você falaria normalmente, não é isso, eu estou juntando para dar entrada num apartamento, parcela é alta, não está sobrando, todas essas coisas. Péssima resposta. A resposta certa é simplesmente, tenho outras prioridades agora. Só. Acabou. Simples, frio, direto. Sem explicação, sem justificado, sem espaço para debate. E a partir daí, a conversa simplesmente morre. Simplesmente. Aí a pessoa não tem mais o que falar, ele fica quieto, começa a respeito. Quer outro exemplo? Vamos lá. A pessoa te critica, nossa, você agora só pensa em dinheiro. A resposta certa, e não é isso, não. A resposta certa é simples. É curioso como quem não tem um plano se incomoda tanto como quem tem. Ponto. Acabou a conversa. Entendam? Outra coisa, aproveita a vida, você não vai levar dinheiro para caixão. Presta atenção. Resposta simples. Verdade. Pois que eu estou construindo uma vida que eu posso aproveitar sem me preocupar com contas. Encerrado o assunto. Entendam isso? Você não abre debate, você não justifica, você não explica. Você simplesmente corta. Curto, grosso e objetivo. E um estudo, olha que interessante, sobre comportamento social mostrou que quando uma pessoa começa a mudar hábitos, por exemplo, perder peso, parar de beber, parar de fumar, economizar, tudo essas coisas, o ciclo da amizade que eles têm começa a reagir de forma defensiva. Mas por que isso? Porque o cérebro humano, ele interpreta a mudança de outras pessoas dentro do grupo como uma ameaça do próprio grupo. Como assim? Você precisa entender que quando você começa a crescer dentro de um grupo que era normalmente indivíduos parecidos, você mostra para todos eles que eles também poderiam crescer, basta eles ir a querer. E isso incomoda. Quando todo mundo na mesma situação, dá para culpar fatores externos, porque a economia, porque isso, porque está difícil, porque a comida, por isso. Mas no momento que que está no mesmo grupo começa a mudar e começa a evoluir, isso começa a incomodar. Então, por isso que muitas vezes é comum ver que quando alguém começa a evoluir, começa a crescer, muitas vezes ele sendo ironizado, criticado, ridicularizado. E ele não é por causa dele, é por causa das pessoas. Isso não é sobre o dinheiro, é sobre a identidade desse grupo. E o problema não é o que você faz, é que sua atitude representa para eles. E só quem tem força emocional consegue manter o rumo sem precisar ser entendido pelos outros. E eu quero que vocês saibam uma coisa. As pessoas que mais prosperam na vida não são os que falam sobre seus planos, são os que agem em silêncio e no final mostram resultados. Enquanto o resto das pessoas gasta energia tentando convencer os outros, eles gastam energia construindo o futuro deles. Quando outras pessoas pedem aceitação, eles criam liberdade. E esse fato muda tudo. Quem vive se explicando, vive pedindo permissões. Quem age em silêncio inspira respeito e com o tempo vai ver até inveja. Eu tenho um aluno meu que sempre contou que quando ele decidiu mudar radicalmente sua vida financeira, ele mudou tudo, cortou cartões, preencheu planilha, fazendo os 6 pilares, cancelou muitas coisas desnecessárias, começou a guardar, investir dinheiro. No início os amigos riam. Ué, agora vai virar monge? Relaxa, um churrasco não vai te matar, é só um final de semana. Ele simplesmente sorria e falava, hoje não, tenho outras prioridades. Só isso, mais nada. 3 anos depois, enquanto os amigos ainda reclamavam da vida financeira complicada, limite estourar tudo isso, ele comprou o próprio apartamento dele à vista. Naquele momento, ninguém riu, ninguém criticou. Todos queriam saber como ele fez. Ele nunca precisou se justificar pelas decisões que ele tomou. Ele simplesmente fez o que tem que ser feito. Só isso. E os resultados dele falaram por si. Só isso. E esse que você tem que saber sobre a vida. Você não precisa explicar seu progresso, seus motivos, suas escolhas, por que você resolveu mudar, qual é o motivo, porque você simplesmente faz. Você não deve justificativas para ninguém. Ninguém paga suas contas. E principalmente você não pode permitir que a opinião de quem nunca construiu nada na vida
vai destruir aquilo que você está tentando construir. Então, da próxima vez que alguém te criticar por economizar, por investir, por planejar seu futuro, lembre-se, eles estão rindo agora, mas você vai estar rindo quando eles ainda estiverem reclamando da vida. Não tente convencer o mundo que seu plano é bom, que suas escolhas são certas. Executa seu plano até que o mundo não tenha escolha a não ser respeitar você pelos resultados. O verdadeiro poder não está na explicação, ele está na consistência, ela não está na fala, ela está na execução e não está em ser aceito. Isso não é objetivo, o objetivo é ser livre. Porque no fim, quem precisa justificar o próprio progresso ainda não se sente dono dele. Então pare de justificar, constrói em silêncio e deixe que o barulho de sua conquista ensurdece o mundo todo. É isso. Espero que você gostou. Compartilhe esse vídeo com várias pessoas que talvez precisem dessa mensagem de apoio. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal e liga os sininhos. E obviamente se você não curtiu meus vídeos, curte por favor. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo.